Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, nós vamos lá para a nossa parte de número 3, de operações de crédito bancário. Bom, na nossa aula de hoje, a gente quer começar falando para você a respeito do financiamento de capital fixo. A nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender o que é que nós estamos chamando em conhecimentos bancários, em economia, de capital fixo. Quando nós falamos de capital de uma maneira geral na economia e em conhecimentos bancários, nós estamos falando basicamente de formação bruta de capital. A formação bruta de capital se revela lá pela formação bruta de capital fixo, que inclui máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações, mais a variação de estoque, que é o bem produzido e que está disponível para comercialização, para transação econômica. Portanto, quando a gente fala lá de financiamento de capital fixo, nós estamos falando exatamente disso, de máquina, equipamento, ferramenta e instalações. Bom, mas a gente sabe também que o Brasil tem um problema de escassez de crédito. A demanda por crédito no Brasil ela é muito superior à oferta de crédito. Via de regra, o financiamento do capital fixo ele se realiza dentro de uma modalidade que nós entendemos como de longo prazo, o que significa então dizer que nós temos lá aquelas 3 condições fundamentais do financiamento de longo prazo. Ou seja, a taxa de juros, via de regra, é menor do que aquela obtida no financiamento de curto prazo, porque senão você inviabiliza o empreendimento. Por um outro lado, envolve um grau maior de incerteza em relação à tomada de crédito por parte do cliente, em virtude do fato de que nós não sabemos se ele manterá a sua conduta adequada e o seu risco futuro em relação ao pagamento daquilo que fora contratado. E, por fim, a amortização ela acontece normalmente no longo prazo, prazos aí normalmente superiores a 15 anos, 15, 20, 30 ou mais anos. Diante desse cenário, a gente observa que o financiamento do capital fixo no Brasil, ele é basicamente concedido lá pelas instituições financeiras oficiais, dentre elas aí o grande destaque do BNDES, mas também do nosso Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia S.A., o BASA, podemos falar da Caixa Econômica Federal e do próprio Banco do Brasil. Então, antes da gente entrar nessa seara propriamente dita, vamos colocar isso no quadro para você. Legal? Então vem para cá. Bom, pessoal, nós estamos falando então aí para você, a partir dessa aula, de operações de crédito bancário, é a nossa terceira parte, e a nossa primeira questão é a gente lembrar lá o que é que nós estamos chamando de capital fixo, Então, nós temos algo que nós chamamos de formação bruta de capital. Essa formação bruta de capital, ela é composta lá pelaquilo que nós chamamos de formação bruta de capital fixo. E essa formação bruta de capital fixo inclui lá aquilo que nós chamamos de máquinas, equipamentos, ferramentas e ainda as instalações. Por um outro lado, a formação bruta de capital, ela também compreende o que nós chamamos de variação, a letra grega para variação, o delta, variação de estoque, que é o bem produzido que está disponível para transação econômica. Então, repetindo aqui para você, quando nós falamos lá de formação bruta de capital, nós estamos falando de formação bruta de capital fixo
portanto, máquina, equipamento, ferramenta e instalações, mais a variação de estoque. O financiamento, né, dessa formação bruta, né, de capital, ela normalmente ocorre com um processo de financiamento de longo prazo. O financiamento de longo prazo, você se recorda, já tivemos oportunidade de falar isso, né, em aula anterior, ele goza lá de 3 características fundamentais, né? Primeiro, menores taxas de juros. Por um outro lado, prazo longo de amortização. E em virtude desse prazo longo de amortização, ele envolve lá um grau maior de incerteza quanto ao recebimento do valor que fora financiado. Então, pessoal, lembrando aqui novamente, né? O financiamento lá de longo prazo é aquele que goza de menores taxas de juros, porque senão nós inviabilizamos, né, o negócio, o prazo mais longo de amortização e, portanto, uma incerteza maior, né, quanto ao recebimento do valor no momento futuro, lembrando, né? Bom, se é assim, a gente sabe então que o financiamento de longo prazo é sobretudo dominado lá por aquilo que nós chamamos de instituições financeiras governamentais. As instituições financeiras governamentais. Dentre elas, né, o nosso BNB, o Banco da Amazônia S.A., o BASA, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Bom, então nós precisamos lá entender, né, como é que funciona essas linhas de crédito. O governo federal, ele tem um primeiro projeto muito interessante, vinculado ao Ministério do Trabalho, que é o PROGER. Então vamos para ele, né? Então aqui o nosso primeiro é o PROGER, que é o Programa de Geração de Renda. Programa de Geração de Renda. Bom, pessoal, o que a gente precisa conhecer lá a respeito do PROGER, né? Primeiro que o PROGER lá, ele tem uma finalidade tripla, né? A primeira lá é a abertura, a segunda, a expansão e a terceira, o capital de giro para o início das atividades. Capital de giro para início das atividades. O PROGER, ele funciona basicamente, né, com recursos do FAT. Quem é o FAT, né? É o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? E ele é implementado lá em parceria com o Ministério do Trabalho. Então aqui a implementação em parceria
com o Ministério do Trabalho. Bom, então vamos lá. Nós estamos tentando entender, pessoal, né, como é que se dá a intervenção governamental para poder fazer lá o financiamento de longo prazo, já que nós acabamos de ver, né, que no Brasil o crédito, ele via de regra, ele é um crédito escasso diante de uma grande demanda nacional. Uma primeira forma de atuação, né, do governo federal é através do Programa de Geração de Renda, que funciona lá com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para abertura, expansão, capital de giro para os inícios das atividades, em parceria lá, implementado pelo Ministério do Trabalho. Bom, então a grande questão é, se nós já sabemos que ele financia a abertura, a expansão e o capital de giro para o início das atividades, a dúvida é, professor, o Proger deixa de financiar algo? Deixa sim, pessoal. O Proger não financia. Ele não financia pagamento de dívida, recuperação de capitais, encargos financeiros, gastos de gestão, ele não financia, né, veículos de passeio, e ele também não financia benfeitoria em imóveis de terceiros. Então, repetindo aqui para você, né, nós estamos dizendo lá que o Proger, o Programa de Geração de Renda, né, ele não financia o pagamento de dívida, recuperação de capitais, encargos financeiros, gastos de gestão, veículos de passeio e benfeitoria em imóveis de terceiros. Bom, mas existe uma outra forma de atuação do governo federal através do BNDES. Então vamos lembrar, né? O Brasil, quando ele sai da Segunda Guerra Mundial, um dos grandes desafios do país é que o Brasil estava num processo de mudança de uma matriz econômica de 1500 até 1930, basicamente primária exportadora, portanto setor primário, né? Agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral voltados para a exportação. E a partir da década de 30, o Brasil iniciara, com o governo Getúlio Vargas, um processo acelerado de industrialização. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, o Brasil então vai constituir com os Estados Unidos uma comissão chamada de Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, também conhecida como CMEMBEU. E uma das conclusões dessa comissão é que o Brasil não tinha, né, um banco de financiamento, de fomento, de incentivo ao desenvolvimento de longo prazo. E nesse sentido, então, né, a partir das recomendações feitas pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, nós sabemos que Getúlio Vargas vai constituir lá no seu segundo mandato, lembrando, né, Vargas governou o Brasil de 1930 a 45 e depois de 51 a 54. A gente sabe que ele vai constituir lá, nesse segundo mandato, a criação do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. A função fundamental do banco, num primeiro momento, era conceder linhas de crédito para que o Brasil fizesse a transformação de uma economia primária exportadora para o setor industrial. Então, num primeiro momento, o financiamento do setor industrial era prioridade. A gente sabe
que ao longo de toda a trajetória do BNDE, ele é o grande banco de fomento, de incentivo, de financiamento no longo prazo do nosso país. Na década de 1980, com a redemocratização, a gente tem uma mudança no banco que inclui a letra S, que é o social, né? Então o banco passa a ser o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E esse S não é um simples acréscimo, né, ao acrônimo lá do banco. Na verdade, ele representa uma nova forma de atuação do antigo BNDE. Hoje, o BNDES é o mais importante banco de financiamento de longo prazo do nosso país. E a gente tem que tentar entender, dentro de conhecimentos bancários, como é que funciona essa atuação. Legal? Então vem para cá, vem para o quadro, vamos botar isso lá. Bom, pessoal, a gente quer entender agora então, né, como é que funciona lá a questão do BNDES, né? Então vamos lembrar aqui, né? Nós estamos falando que o BNDES, lá na década de 1980, né, ele acaba assumindo o S de social. Mas isso não é por acaso. É que o BNDES ele atua lá, fundamentalmente, com 3 áreas de clientes. Perdão, vamos corrigir aqui. Com 3 áreas de clientes, né? Nós temos clientes lá focados na modernização do setor produtivo. Na área de infraestrutura, portanto, portos, aeroportos, estradas, armazéns, centrais elétricas, telecomunicações, mas também, para fazer jus ao nome, o desenvolvimento social e urbano. Então, repetindo aqui para você, né? Nós temos lá, fundamentalmente, né, 3 grandes áreas de atuação: a modernização do setor produtivo, a infraestrutura e o desenvolvimento social e urbano, da mesma forma que o banco também atua, não ficou muito reto, vamos tentar melhorar, também não ficou, terceira é sempre a melhor, né? Uma outra forma de atuação, né, é que são 3 áreas de produtos. Os produtos, né, são focados aqui na área que o banco chama de estruturados. Normalmente, as grandes empresas, né, de capital nacional ou transnacional, atua no setor de privatização e atua lá no setor que nós chamamos de automáticos, que envolvem lá a micro e pequena empresa, a média empresa e aquela focada na exportação. Então vamos repetir isso aqui para você, né? O BNDES atua lá em 3 grandes áreas, né, de clientes, né? Modernização do setor produtivo, infraestrutura, desenvolvimento social e urbano, 3 grandes áreas de produtos, né? Estruturados, privatização e automáticos. Nos automáticos, nós estamos incluindo lá a micro e a pequena empresa, a média empresa e o setor de exportação. A gente sabe também, pessoal, que o BNDES ele pode atuar de maneira direta ou indiretamente, né? No último caso, indiretamente aqui, através da rede de agentes financeiros públicos e privados credenciados, né? Que envolve lá
né, os bancos de desenvolvimento, banco de investimento, banco comercial, financeira e bancos múltiplos, né? A gente sabe que os objetivos do BNDES, né, é a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, fortalecimento da competitividade, geração de emprego e renda, atenuação de desigualdade regional e a preservação do meio ambiente. Bom, mas a pergunta é, da onde vêm os recursos do BNDES, né? Esses recursos vêm lá do FAT, que é o nosso Fundo de Amparo ao Trabalhador, do PIS/PASEP, lembrando, né, do Programa de Integração Social do Trabalhador da Iniciativa Privada e aquele da Iniciativa Pública, recursos próprios, portanto, advindo dos próprios cofres, né, do BNDES e, eventualmente, recurso externo, que normalmente são captados junto a instituições multilaterais de crédito ou captação de bônus. Esse recurso externo, por exemplo, pode vir lá do Banco Mundial, aqui apenas um exemplo, o nome correto é BIRD, né? Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, mas a gente conhece normalmente como Banco Mundial. Pode eventualmente vir do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom, nós havíamos dito para você que num primeiro momento, né, o banco ele financiava lá o setor industrial. E hoje, professor, o banco financia o quê? Ele financia desde o microempreendedor individual numa situação de capital de giro, por exemplo, ou aquisição de máquinas, equipamentos e instalações, quanto financia a grande empresa de capital nacional e também a empresa de capital transnacional estabelecida em território brasileiro. Portanto, a aquisição de terreno, construção de fábrica, aquisição de maquinário, importação de bens que sirvam para o setor produtivo, ao mesmo tempo, financiamento da área de exportação do Brasil, que é um elemento chave, né, para o desenvolvimento econômico brasileiro, lembrando que as exportações elas entram no cálculo do produto interno bruto. O produto importado não entra nesse cálculo, porém, ele contribui lá como formação bruta de capital fixo, que nós vimos, né? Máquina, equipamento, ferramenta, instalações, para permitir aí a modernização do parque produtivo brasileiro. E, portanto, hoje, o BNDES não financia só o setor industrial. Ele financia o setor primário, setor secundário e o setor terciário, ou seja, desde a agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, setor industrial e construção civil, setor terciário, comércio e serviços, inclusive a área de turismo. Portanto, hoje você vai desde o microempreendedor individual, passando pelo microempreendedor, né, o pequeno, médio, grande, de capital nacional ou de capital transnacional. Portanto, a forma de atuação do banco se ampliou significativamente ao longo das últimas décadas. Vamos lá, então, para ver as linhas de financiamento. Bom, pessoal, né? Se a gente sabe, então, né, que o banco ele tem lá uma série de tipos de empreendimentos que ele eventualmente vai financiar, nós sabemos lá que ele tem, contudo, um conjunto de prioridades para financiamento, né? Então, de maneira geral, ativo fixo, exceto terreno e benfeitoria já existente e equipamento usado, capital de giro, que permite aí o nascimento e ou a consolidação das empresas,
e despesas pré-operacionais. Perdão, vamos corrigir aqui. Despesas pré-operacionais. Então, as prioridades é o ativo fixo, o capital de giro e as despesas operacionais. Bom, sendo assim, né, a gente sabe que existem algumas condições de atuação do BNDES, né, que inclusive ele vai financiar determinados percentuais específicos, né? A participação do BNDES sobre o valor total do investimento financiável varia, né, de produto ou por setor de atividade, mas via de regra, né, ele financia todos os setores de atividade, adotando lá o custo financeiro que atualmente é da TLP. Lembrando que a TLP, que é a taxa de longo prazo, isso aqui foi alterado recentemente, né, no governo Temer, ela substitui a TJLP, que era a taxa de juros de longo prazo, tudo bem? E, portanto, a gente sabe lá que o valor financiado varia de produto para produto. Da mesma maneira como o prazo. Portanto, aqui, variando de produto para produto. Portanto, pessoal, as prioridades lá, né, do BNDES é o ativo fixo e o capital de giro e despesas pré-operacionais. As condições são basicamente o custo financeiro, que é a TLP, que substitui lá a antiga TJLP, e o valor financiado e o prazo variando, né, de acordo com o produto. Bom, a gente precisa analisar agora então o que nós chamamos de crédito rural. Lembre-se lá que o Brasil é um país naturalmente dotado de uma grande capacidade produtora de alimentos de uma forma geral. E por que isso se dá? O Brasil tem extensão territorial, tem um conhecimento agrotécnico bastante avançado, sobretudo como resultado aí do trabalho da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é considerada uma verdadeira NASA, né, do setor agropecuário mundial. Por um outro lado, o Brasil tem um clima bastante favorável ao cultivo, praticamente de norte a sul, né, e de leste a oeste, talvez com alguma exceção no semiárido nordestino em algumas de suas porções. E por um outro lado, a gente tem lá uma mão de obra abundante e relativamente qualificado para o setor agropecuário. Se é assim, o Brasil tem na sua balança comercial hoje 54% dos produtos que são produtos que advêm do setor primário. Portanto, agricultura e pecuária, os dois principais, mas extrativismo mineral é um outro setor extremamente importante e o extrativismo vegetal atuando aí como coadjuvante, mas que em determinadas macro-regiões brasileiras ocupa uma posição de maior destaque. Por um outro lado, o grande desafio de financiar o crédito rural é financiar lá, né, a aquisição de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, obviamente, né, sementes, agroquímicos, fertilizantes artificiais e defensivos agrícolas, mourão, cerca, a área de beneficiamento da produção, estocagem, né, abatedouros e por aí vai. E, portanto, né, uma linha de financiamento que o Brasil estabelece, e aí novamente, né, muito em virtude do crédito oferecido pelas instituições financeiras oficiais, o grande financiador do setor agropecuário brasileiro é lá o Banco do Brasil, ele é um operador importante da política do governo federal, e nós temos um programa muito interessante que é o PRONAF,
o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que vai amparar lá aquela pequena propriedade rural que normalmente produz lá numa condição de subsistência para alimentar o próprio núcleo familiar e o excedente é comercializado no mercado, né, regional ou nacional. Legal? Então vamos ver um pouquinho lá a respeito do crédito rural. Bom, pessoal, a nossa tarefa agora é tentarmos entender o crédito rural. Então vamos lembrar, o que nós estamos chamando, né, de crédito rural? Crédito rural é o suprimento de recursos financeiros para aplicação exclusiva no setor agropecuário. Sendo assim, a pergunta que a gente se faz é: quais são os principais objetivos, professor? Nós poderíamos citar lá, né? Estimular o investimento rural, vamos colocar aqui, estimular o investimento rural, permitir o custeio da produção, aumentar a competitividade, e o aperfeiçoamento da produção. Aperfeiçoamento da produção. Então, repetindo aqui para você, né? O que é o crédito rural? É o suprimento de recurso financeiro para aplicação exclusiva no setor agropecuário. Quais são os objetivos? Estimular o investimento rural, permitir o custeio da produção, aumentar a competitividade e o aperfeiçoamento da produção. Vamos lembrar. Vamos botar aqui apenas antes, né? Apenas bancos comerciais e múltiplos lembrando que esses múltiplos aqui, né? Com carteira comercial operam no segmento. Os recursos aí, né? Vamos colocá-los aqui. Os recursos são oriundos de 25% do volume médio do depósito à vista, 25% do volume médio dos depósitos à vista, e recursos de terceiros. Bom, então repetindo aqui, né? Apenas bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial operam no segmento. Os recursos aqui
são 25% do volume médio dos depósitos à vista, e recursos de terceiros, né? Lembrando lá que os bancos privados urbanos têm preferido cumprir essa obrigação através do repasse do DIR, que é aquele depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural. Então vamos colocar isso aqui, que isso é uma observação importante para a gente, né? Banco privado tem operado basicamente através do DIR, né? Que é aquele depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural. Aqui o depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural. E a pergunta do aluno às vezes é a seguinte, né? Professor, mas por que o banco privado ele prefere trabalhar com depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural? Porque ele não quer direcionar o seu crédito com uma taxa de juros mais baixa e um prazo mais alongado para financiar o setor rural. Então é óbvio, né, que ele vai optar lá por trabalhar com o DIR, tudo bem? Óbvio que ele também pode optar, né, por recursos lá de uma exigibilidade de depósito no Banco Central sem remuneração. Também pode, né? Há uma possibilidade aqui dele atuar nessa área. Além desses recursos, né, que nós estamos citando aqui, ele opera lá com recurso do Tesouro Nacional, recurso do Tesouro Nacional, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? E das operações de crédito do Ministério da Fazenda. Operações de crédito do Ministério da Fazenda captados no exterior. E captados no exterior. Então, de novo para você, os recursos aí, né, são aqueles advindos basicamente, né, de 25% do volume médio dos depósitos à vista ou recursos de terceiros. Nós estamos falando que o banco privado prefere, né, operar a partir do DIR, né, do depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural, há recursos do Tesouro Nacional, do FAT, de operações de crédito do Ministério da Fazenda e de captações, né, no exterior, né? Lembrando lá que não são considerados produtores rurais para fins de financiamento. Então, não são considerados produtores rurais. Então, estrangeiro residente no exterior, perdão, independente do nível de atividade, do tipo de atividade. Óbvio que se o estrangeiro estiver no Brasil atuando como produtor rural, ele se enquadra em linha disponível para financiamento. Por um outro lado, sindicato rural ou parceiro se o contrato, aqui uma observação importante, se o contrato restringir
qualquer parte sobre o financiamento. Por um outro lado, pessoa física ou pessoa jurídica sem caráter produtivo, obviamente que esse caráter produtivo aqui é o caráter produtivo rural, e a criação de cavalos. Porque, via de regra, a criação de cavalos no Brasil tem uma finalidade muito mais de origem esportiva ou de venda no mercado doméstico e internacional do que necessariamente a atividade rural propriamente dita, né? Então nós temos lá uma classificação dessas atividades, né? Nós temos lá, de um lado, o financiamento do custeio agrícola, o custeio pecuário, e o de beneficiamento ou industrialização. Ou industrialização. Bom, o que nós temos então lá, pessoal? De novo, né? A classificação aqui do crédito, né, para o investimento rural, né, financia lá o custeio agrícola, o custeio pecuário, o custeio, né, com o beneficiamento ou a industrialização, né? Nós temos uma outra linha de financiamento interessante, né, que é o BNDES Finame, também chamado de agrícola especial. Aqui, pessoal, o objetivo não é, né, o financiamento lá de custeio agrícola, custeio pecuário ou custeio ou beneficiamento da industrialização. O objetivo aqui é basicamente, né, a aquisição, manutenção ou recuperação da formação bruta de capital fixo, né? Excluindo-se, né, aqui nessa questão apenas a variação do estoque, né? Lembrando, então nós estamos falando de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações, né? Então aqui lembrando, máquina, equipamento, ferramentas e instalações. Beleza? Então nós temos uma linha aí específica, né, do BNDES Finame para o setor agrícola, chamado também de agrícola especial, na aquisição, manutenção e recuperação de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. Bom, mas nós temos também lá, pessoal, o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Esse Programa Nacional de Agricultura Familiar, ele é prioritariamente focado àquele trabalhador rural que foi assentado no Programa de Reforma Agrária do governo federal. Observe lá que nós temos um processo que normalmente implica a desapropriação de uma determinada área, né, o cadastramento das famílias que são, né, trabalhadores rurais e que podem ser beneficiários dentro do programa. Portanto, nós estamos falando basicamente de uma família que já não tenha propriedade constituída no seu nome, que trabalhe fundamentalmente numa agricultura com utilização de mão de obra familiar, numa pequena agricultura
focada para a subsistência e para a venda do excedente no mercado local, regional ou através de cooperativas e associações para o mercado nacional e, portanto, uma população basicamente de baixa renda. Em alguns casos no Nordeste brasileiro, nós temos um programa muito interessante, né, que é o chamado Pronaf Mulher, que ele atende especificamente a mulher que é chefe de família e que se encontra no campo e que precisa produzir para poder sustentar a si e aos seus. Bom, o governo federal tem uma linha de financiamento também para o setor do Pronaf. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Bom, pessoal, então vamos lembrar aqui, né? O Pronaf é o nosso Programa Nacional de Fortalecimento, né, da Agricultura Familiar, basicamente, né, para agricultores familiares muitas vezes esses agricultores familiares são também ditos de agricultores de plantio por subsistência, ou ainda aqueles que são assentados da reforma agrária. Bom, o programa aí, né, possui baixas taxas de juros. Então, as características aqui, né? Baixas taxas de juros. E, surpreendentemente, menores taxas de inadimplemento. Para a família fazer parte, né, do Pronaf, né, ela pode ter acesso, né, a crédito para o custeio da safra ou para atividade industrial ou para o investimento em máquina, equipamento e infraestrutura, né? Então, lembrando aqui, o financiamento ele ocorre aqui para o custeio, para atividade agroindustrial, que envolve muitas vezes o beneficiamento, né, da produção, ou ainda para aquisição da formação bruta de capital fixo, né, máquina, equipamento, ferramenta e instalações, né. Portanto, né, as condições de acesso ao crédito do Pronaf, forma de pagamento, taxa de juros, né, são definidas anualmente a partir de cada plano de safra, né, que é divulgado normalmente aí entre os meses de junho e julho. Uma outra forma que a gente queria falar, né, de crédito para você é o leasing ou arrendamento mercantil. Então vamos colocá-lo aqui, né? Leasing ou arrendamento mercantil, né? Então, o que a gente sabe, né? Que as empresas, né, produtoras de bens, né? Então, aqui nós temos, primeira característica, uma empresa produtora de bens. Ela oferta um determinado bem, e o leasing, lembrando, ele é uma forma de ter o bem sem o comprar. E por isso ele também é denominado lá de arrendamento mercantil. Portanto, né, é uma modalidade em que o proprietário, que é o arrendador, a empresa lá de arrendamento mercantil, que produz o bem, que faz lá, né, a oferta, ela cede
a um terceiro que pode ser chamado lá, né, de cliente arrendatário, né? Nesse caso, arrendatário, cliente comprador ou arrendatário de uma forma geral. A cessão do bem por prazo determinado. Obviamente, tendo lá como contrapartida uma contraprestação. Então vamos ver se a gente entende, né? O leasing lá, pessoal, ou também chamado de arrendamento mercantil, é quando nós temos lá uma empresa produtora de bens que vai realizar lá a oferta e, no caso, o cliente vai ter o bem sem o comprar, embora possa haver essa opção de compra, tá? Aqui o cliente que representa a demanda. Nesse sentido, o leasing ele se assemelha muito lá com a questão do aluguel, onde eu vou pagando, né, prestação que pode, ao final do contrato, através de um valor residual, eu posso fazer uma opção de compra, né? Então vamos lembrar lá. Ao final, pode obter-se a opção de compra por um valor residual. Lembrando que não necessariamente ele precisa adquirir o bem ao final do contrato, né? Ele pode renovar lá o contrato, né? Por um novo período, tendo como principal lá o valor residual, né? Nesse caso, nós temos um contrato, né, por prazo mínimo definido lá pelo Banco Central. Em face disso, né, a gente sabe que não é possível a quitação da operação antes do prazo. O direito à opção pela compra do bem só é adquirido ao final do arrendamento. Então vamos colocar isso aqui porque isso é importante, né? Então, não é possível a quitação da operação antes do prazo e, portanto, o direito à opção pela compra é só no final do prazo. Então, o direito à opção de compra, ela só se dá ao final do prazo. Bom, mediante cláusula lá contratual, eventualmente, o arrendamento pode ser renovado ao final do contrato e o bem pode ser devolvido, ou ainda ele pode optar lá pelo valor residual, né, de contrato e fazer a compra do bem. Bom, a pergunta que os alunos fazem então é a seguinte: professor, quais são as vantagens do leasing? Então, primeiro, eu tenho lá o financiamento total ou apenas parcial do bem. Com isso, eu tenho a liberação de capital de giro, a possibilidade de atualização do equipamento durante a vigência do contrato, durante
a vigência do contrato e, obviamente, né, o prazo, né, compatível com a amortização econômica do bem. Aqui um prazo compatível com a amortização do bem. Eu tenho lá uma dupla economia do IR, né? Do imposto de renda, em virtude da dedução dos aluguéis e não imobilização do equipamento. Portanto, muitas empresas acabam optando, né, pela questão do leasing, né, pela simplificação contábil e pela economia lá que pode ser obtida com o imposto de renda, né? Então, repetindo aqui, não é possível a quitação da operação antes do prazo, há o direito de opção de compra somente ao final do prazo estipulado em contrato. A vantagem do leasing, né, é o financiamento total ou parcial do bem, liberando lá o capital de giro, a atualização do equipamento durante a vigência do próprio contrato e o prazo compatível com a amortização do bem. Portanto, há uma dupla economia do IR, a dedução aí dos aluguéis e a não imobilização do equipamento. Bom, pessoal, dito isso, então, a gente escreveu bastante, mas escrever ajuda a fixar na memória, né? A gente vai dar uma olhadinha lá no nosso material para a gente revisar um pouquinho daquilo que a gente viu, ok? Vem comigo. Então, pessoal, o que nós vimos aí, né? Nós vimos lá o financiamento de capital fixo, dissemos lá que a permanente preocupação com a inflação faz com que as instituições financeiras limitem a sua concessão de financiamento, preferencialmente aos prazos mais curtos, até porque, à exceção dos recursos externos, é impossível se obter internamente quem esteja disposto a aplicar recursos a prazos mais longos e, portanto, dar o funding para as operações de longo prazo. Assim, para financiamento com tais características, as fontes são, por via de consequência, as entidades e instituições financeiras governamentais. Vimos lá o Proger, que financia a abertura ou a expansão de negócios formais ou informais que gerem emprego e renda no país, utilizando lá o recurso do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O programa é implementado pelo Ministério do Trabalho, em parceria lá com o CODEFAT, né, com as comissões estaduais e municipais de emprego, as entidades qualificadas para a elaboração de projeto e os bancos oficiais que funcionam lá com agentes financeiros do programa. Nesse programa, as linhas de crédito financiam lá os investimentos necessários à execução do empreendimento e ao capital de giro necessário para o início das suas atividades. Não são objeto de financiamento, nós vimos lá, né, no nosso quadro, o pagamento de dívida, recuperação de capital já investido, encargo financeiro, gasto de administração como material de expediente, veículo de passeio e benfeitoria de imóveis de terceiros. Vimos lá o BNDES com 3 áreas de clientes, né? Modernização do setor produtivo, infraestrutura e desenvolvimento social e urbano, e 3 áreas de produto, estruturados, privatização e automáticos, micro e pequena empresa e exportação. O objetivo é prestar colaboração financeira
as empresas sediadas no país, cujos projetos sejam considerados prioritários nas políticas operacionais do sistema do BNDES, que vão estabelecer lá as linhas gerais de ação e o critério de atuação. O BNDES opera direto ou indiretamente e, nesse caso, através da rede de agente financeiro público e privado credenciado lá, que compreendem os bancos de desenvolvimento, banco de investimento, banco comercial, financeira e banco múltiplo. As solicitações de financiamento ao BNDES devem ser iniciadas com uma consulta prévia, na qual são especificados as características básicas da empresa solicitante e do seu empreendimento, necessário ao enquadramento da operação na política operacional do BNDES. Essa consulta deve ser encaminhada diretamente ou por intermédio de agente financeiro à carteira operacional de enquadramento da área de crédito do sistema BNDES. Quais são as políticas operacionais, né? Elas objetivam lá a melhoria da qualidade de vida da população brasileira através do apoio a investimentos que visem fortalecimento da competitividade, geração do emprego e melhoria da qualidade dos postos de trabalho, atenuação da desigualdade regional e preservação do meio ambiente. O recurso vem do FAT, do PIS/PASEP, do BNDES e recurso externo por empréstimo de instituição multilateral de crédito ou captação de bônus. Quais são os tipos de operação? Financiamento de longo prazo, crédito produtivo popular, operação com valor imobiliário, prestação de garantia financeira, leasing de equipamentos, financiamento de exportação de bens e serviços. Quais são os tipos? Implementação, expansão, modernização de atividade produtiva da infraestrutura, comercialização de produtos e serviços no Brasil e no exterior, capacitação tecnológica, treinamento de pessoal, formação e qualificação profissional, reestruturação industrial e empresarial e as prioridades, os ativos fixos de qualquer natureza, exceto terreno, benfeitoria já existente e equipamento usado, capital de giro associado ao investimento fixo para exportação de produto e serviço e para operação de crédito produtivo popular, despesas pré-operacionais. Quais são as condições financeiras básicas, né? A participação do BNDES, incidente sobre o valor total do investimento financiável, varia por produto e por setor de atividade, podendo ser ampliado em até 10% nos casos em que o empreendimento se localize em região incentivada, respeitadas as condições específicas de cada setor de atividade. O custo financeiro é pelo sistema TLP, antiga TJLP, acrescido de um spread para cada produto, setor de atividade e região, que inclui a comissão do agente repassador quando for o caso. O prazo total máximo, carência e amortização, varia com o produto e será concedido de acordo com a capacidade de pagamento do empreendimento, da empresa ou do grupo econômico. Poderão existir, conforme o caso, encargos financeiros, como comissão de estudo, de reserva de crédito, de fiscalização ou de expediente. Crédito rural, nós vimos lá, é o suprimento de recurso financeiro para aplicação exclusiva nas atividades agropecuárias. Estimular os investimentos rurais feitos por produtores e suas associações, assim como cooperativas, permitir o custeio da produção, armazenamento e posterior comercialização na forma oportuna e eficiente, fortalecer, de modo geral, o setor rural, aumentando a sua competitividade, incentivar o aperfeiçoamento dos métodos de produção, aumentando a produtividade rural e melhorando o padrão de vida dos envolvidos nas atividades rurais. Apenas bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial compulsoriamente
operam nesse segmento. Recursos oriundos, 25% do volume médio do depósito à vista e outros recursos de terceiros, conforme exigibilidade periodicamente apurada. Os bancos privados urbanos têm preferido cumprir essa obrigação através do repasse do DIR, que é o depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural, usado pelo Banco do Brasil na carteira rural. Também podem optar por terem recursos da exigibilidade de depósito no Banco Central sem remuneração. Além desses recursos, podem ser utilizados recursos livres do Tesouro Nacional, subvencionados pela União, do FAT, os recursos controlados oriundos das operações oficiais de crédito do Ministério da Fazenda, recurso captado no exterior, Resolução 2770 e recurso da caderneta de poupança rural, 40%. Lembrando, não são considerados produtores rurais, estrangeiros residentes no exterior, sindicato rural ou parceiro, se o contrato de parceria restringir qualquer parte sobre o financiamento, pessoa física ou jurídica que tenham exploração rural sem caráter produtivo e criação de cavalo. As atividades financiadas, custeio agrícola e pecuário, recurso para o ciclo operacional das atividades, tendo prazo diferenciado de acordo com a classificação, do ciclo produtivo e lavoura periódica, entre safra de lavoura permanente ou a extração de produto vegetal espontâneo, incluindo o beneficiamento primário da produção obtida e do seu armazenamento, de exploração pecuária e de beneficiamento da industrialização de produto agropecuário. Custeio agrícola, pecuário, beneficiamento ou industrialização. Crédito para investimento rural, com recurso da parcela obrigatória de depósito à vista, né? A legislação dispõe sobre a exigibilidade de crédito rural e determina lá que 25% dos depósitos à vista nas instituições financeiras devem ser aplicadas na modalidade de crédito. São beneficiários produtores rurais, pessoa física ou jurídica, diretamente ou por intermédio de operações de repasse de suas cooperativas e são financiáveis lá os investimentos fixos e semifixos. BNDES Finame, né, vimos lá, financia a aquisição, manutenção e recuperação de máquina, trator, colheitadeira, sistema de irrigação, etc. Os beneficiários são aqueles do crédito rural, admitindo-se também empresas do setor de armazenagem, no caso de financiamento destinado à aquisição de equipamento para armazém agrícola. O PRONAF se destina lá, né, a projeto individual ou coletivo que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do país. O acesso ao PRONAF inicia-se na discussão da família sobre a necessidade do crédito, seja ele para custeio da safra ou atividade agroindustrial, seja para investimento em máquina, equipamento ou infraestrutura. Após a decisão do que financiar, a família deve procurar o sindicato rural ou a EMATER para obter a declaração de aptidão ao PRONAF, que será emitida segundo a renda anual e as atividades exploradas, direcionando o agricultor para as linhas específicas de crédito a que tem direito. Para os beneficiários da reforma agrária e do crédito fundiário, o agricultor deve procurar o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou a Unidade Técnica Estadual. O agricultor deve estar com CPF regularizado e livre de dívida. A condição de acesso ao crédito PRONAF, forma de pagamento, taxa de juro correspondente a cada linha, são definidos anualmente
no Plano de Safra da Agricultura Familiar, divulgado lá entre os meses de junho e julho. O nosso leasing, ou arrendamento mercantil, as empresas vendedoras de bens costumam apresentar o leasing como mais uma forma de financiamento, mas o contrato deve ser lido com atenção, pois se trata de uma operação com característica própria. O leasing é uma forma de se ter sem comprar, também denominado de arrendamento mercantil. É uma operação em que o proprietário, que é o arrendador, a empresa de arrendamento mercantil, de um bem móvel ou imóvel, cede a um terceiro, o arrendatário, o cliente, o comprador, o uso desse bem por um prazo determinado, recebendo em troca uma contraprestação. Essa operação se assemelha, no sentido financeiro, a um financiamento que utilize o bem como garantia e que pode ser amortizado num determinado número de aluguéis, prestações, periódicos, acrescido do valor residual garantido e do valor devido pela opção de compra. O mercado de leasing surgiu no Brasil devido à propagação do princípio de que o lucro na produção de bens e serviços não se origina do fato de quem os produz, tem a propriedade das máquinas e equipamentos necessários, mas sim da forma como são utilizados na produção. Ao final do contrato de arrendamento, o arrendatário tem as seguintes opções: comprar o bem pelo valor previamente contratado ou renovar o contrato por um novo prazo, tendo como principal o valor residual. Devolver o bem ao arrendador. O contrato de leasing tem prazo mínimo definido pelo BC e, em face disso, não é possível a quitação da operação antes desse prazo. O direito de opção pela compra do bem só é adquirido ao final do prazo de arrendamento. Por isso, não é aplicável ao contrato de arrendamento mercantil a faculdade do cliente quitar e adquirir o bem antecipadamente. No entanto, é admitida, desde que esteja prevista no contrato, a transferência de direito e obrigação a terceiros, mediante acordo com a empresa arrendadora. Mediante cláusula contratual de novo, o arrendamento poderá ser renovado no final do contrato, o bem poderá ser devolvido ou ainda o arrendatário poderá adquirir o bem, o que nas operações de leasing é chamado de opção de compra. Para que se possa ficar com o bem em definitivo, o arrendatário deverá pagar o valor previamente acertado entre as partes e constante do contrato de arrendamento, chamado de valor residual garantido, VRG. O VRG, em função do prazo da operação, da vida útil do bem e dos encargos pactuados no contrato e o seu pagamento, que dá ao arrendatário o direito da opção, pode ser de 4 tipos: antecipado, à vista, diluído, junto com as contraprestações, no final do contrato ou ainda misto. Pessoa física e empresa podem contratar o leasing. O IOF não incide na operação de leasing. O imposto que será pago no contrato é o ISS sobre serviço, despesa como seguro, manutenção, registro do contrato, ISS e demais encargos que incidam sobre o bem arrendatado são de responsabilidade do arrendatário ou do arrendador, dependendo do que foi pactuado no contrato. Vantagem: financiamento total ou parcial do bem, liberação de capital de giro, possibilidade de atualização do equipamento durante a vigência do contrato, prazo compatível com a amortização econômica do bem, flexibilidade no prazo de vencimento, aquela dupla economia do IR que nós falamos, né? A dedução dos aluguéis e a não imobilização do equipamento, aceleração da depreciação, gerando, portanto, eficiência fiscal, e a simplificação contábil. Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra mais essa aula por aqui. Um forte abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá